Esta é a história de Martinho Lutero. Ele viveu muitas experiências e aventuras. Ele foi sequestrado por cavaleiros armados para viver disfarçado num castelo. E ajudou algumas freiras a fugir do convento, escondendo elas em barris. Mas quando jovem, vivia atormentado por um profundo sentimento de que não estava bem com Deus. Certa vez, numa tempestade, um raio quase o atingiu. Achou que ia morrer. Ele gritou pedindo ajuda a um santo, dizendo sem pensar muito: "Me salve que eu viro um monge." Ele sobreviveu. Assim, cumprindo a sua palavra, ele desistiu dos estudos para advogado e virou monge. Sua família e amigos disseram que ele estava desperdiçando seu talento com isso. No mosteiro, ele começou a ler a Bíblia. Ele descobriu que eram a misericórdia e o amor de Deus tudo o que necessitava para estar bem com Deus. Pela primeira vez na vida, ele encontrou uma profunda paz com Deus. Lutero foi convidado a ser professor na Universidade de Wittenberg. Ele ensinava sobre os livros da Bíblia. As suas aulas eram tão populares que até o povo vinha ouvi-lo. Naquele tempo, a Igreja Católica dizia aos cristãos que com bom comportamento eles poderiam merecer o céu. Mas Lutero sabia pela Bíblia que as boas obras não faziam ninguém merecer o perdão. Nem mesmo o Papa tinha poder para dar o perdão em lugar de Deus. Somente Deus poderia perdoar alguém. Lutero percebeu que a Igreja tinha abandonado o que a Bíblia ensinava e estava até mesmo inventando doutrinas em seu próprio benefício. Ele decidiu que tinha que ensinar contra essas falsas doutrinas. Ele tornou públicas as suas reclamações, afixou suas teses num lugar onde importantes documentos eram expostos à porta da igreja do castelo. Ele explicou que não era possível comprar o perdão de Deus ou ter uma vida que fosse boa o suficiente para merecer algo de Deus. Suas teses mostraram que Deus quer perdoar os nossos erros e que isso só é possível por causa de Jesus, o Filho de Deus, que veio pagar pela punição que os nossos pecados merecem. Jesus cumpriu isso quando morreu em nosso lugar. As ideias de Lutero se espalharam rapidamente por toda a Europa graças a um novo invento, a prensa tipográfica. O Papa redigiu um documento dizendo que Lutero tinha que retirar tudo o que escreveu ou então seria tratado como um herege. Lutero recusou isso e queimou em praça pública uma cópia da carta do Papa. As ideias de Lutero tiveram um grande impacto religioso, político e cultural. Rapidamente, ele foi convocado para apresentar-se ao imperador e defender-se pelo suposto crime de explicar a Bíblia. O imperador declarou Lutero um fora da lei e baniu seus livros. Foi quando Lutero teve que ser protegido e foi viver escondido num castelo. Vestiu-se de cavaleiro, trocou seu nome para Dom Jorge e deixou a barba e o cabelo crescer. E investiu seu tempo na tradução do Novo Testamento. Novamente, essa tradução se espalhou e o povo pôde ler a Bíblia pela primeira vez. Então, Lutero voltou secretamente a Wittenberg. Ele continuava a escrever livros e a traduzir a Bíblia. Ele se casou e teve filhos. A Europa estava agitada com o ensino de Lutero sobre a Bíblia. Hoje, 500 anos depois, as verdades da Bíblia que Lutero redescobriu continuam impactando milhões de pessoas. Pessoas que foram convertidas a Deus e agora conhecem a paz e o perdão que há em Jesus. O perdão que Lutero encontrou está disponível ainda hoje. Nós podemos estar em paz com Deus por causa de um só homem, o Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz de Jesus. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do verso 16 ao 17. Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus:
pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Oramos. Senhor amado Deus, soberano Criador dos céus e da terra, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja. Abre os nossos corações, nos dá entendimento da tua palavra, para acima de tudo colocarmos em prática, Senhor. E que tudo que venha a ser falado aqui venha a ser para a tua honra e a tua glória, Senhor. Perdoa os meus pecados, os meus erros. Ajuda-me, Senhor, na exposição da tua palavra, que é viva e eficaz. Assim nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Falar da reforma protestante é algo incrível. Eu confesso que eu sou apaixonado pela história da reforma. E normalmente nós temos uma tendência a atribuir a reforma protestante a Martinho Lutero. É claro que Lutero é o grande nome, ou digamos assim, o mais famoso nome da reforma protestante. Mas é importante nós entendermos que Deus não levantou somente Lutero. Deus levantou vários homens e várias mulheres para trabalhar naquele período. Temos, por exemplo, os pré-reformadores, o Wycliffe, nós temos John Hus, temos os reformadores, Lutero, Zwinglio, Farel, João Calvino, John Knox, entre tantos outros nomes. Sem falar das mulheres. A própria esposa de Martinho Lutero, a Catarina de Bora, que foi uma mulher muito importante. O que seria de Lutero sem a sua esposa? A esposa de João Calvino, também bem conhecido, Idelete de Buré. E outras tantas mulheres, Ana, esposa de Zwinglio, tantas outras mulheres. Então, você percebe que eu particularmente gosto de usar o nome reformas, porque nós tivemos vários períodos dentro da reforma protestante em diferentes lugares. E não tivemos somente Martinho Lutero, mas tivemos outros grandes nomes, como eu citei aqui, e outros tantos que eu acabei aqui nem citando. Então eu gosto muito de usar, eu particularmente, os termos reforma. E a reforma protestante, ela transformou a sociedade. Por exemplo, é na reforma protestante que o povo passa a ler a Bíblia. A Igreja Católica entendia que somente os papas e os padres tinham o direito de ler e interpretar a Bíblia para o povo, sem falar da leitura da Bíblia no latim. E ninguém entendia nada na época. Então era bem complicado, é um período bem complicado. É um período que muitos na história vão chamar de período negro, até então chegar o que nós chamamos de reforma protestante. E essas grandes mudanças, só para vocês terem ideia, tem a questão da leitura da Bíblia, mas muitos aprenderam a ler na reforma protestante. É na Suíça, por exemplo, de João Calvino, que nós vamos ter a primeira escola pública e o primeiro hospital público. Para vocês verem que a preocupação da reforma protestante ela é bem ampla. Não era somente com a exposição das Escrituras, mas era em transformar a sociedade. E nós vemos hoje muitos países que vieram da reforma, que são países, enfim, são países bem desenvolvidos. A Suíça, por exemplo, é um grande exemplo. Dizem que você não encontra um nome de santo na Suíça. Para você ver o legado que a reforma protestante deixou. Enfim, são muitas coisas. Mas antes de nós entrarmos na exposição dos 2 versos lidos, a gente precisa entender que o verso de número 17, que foi o lido, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, digamos que é ali o versículo chave da reforma protestante. Foi lendo Romanos 1,17 que Lutero entendeu que nem o Papa, que nenhuma penitência, que homem algum poderia salvá-lo da condenação eterna, a não ser Jesus Cristo. Ele descobriu ali que esse justo que vive pela fé é aquele que é justificado por Jesus Cristo. E nesses versículos lidos, nós vamos destacar 2 pontos. O poder do Evangelho, no verso 16, e a eficácia do Evangelho, no verso de número 17.
Vamos começar então com o verso de 16, falando do poder do Evangelho. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Há os que se envergonham do Evangelho, os que são a vergonha do Evangelho e os que não se envergonham do Evangelho. Para prosseguir com a questão, para entendermos o que de fato é o Evangelho, primeiro eu quero destacar alguns pontos explicando o que não é o Evangelho. Primeiro, o Evangelho que Paulo anunciava não é o Evangelho da prosperidade. O que mais cresce no mundo hoje, no Brasil, falando do nosso contexto, é o Evangelho da prosperidade. É um falso evangelho. É um outro evangelho, como o próprio apóstolo Paulo vai falar aos Gálatas. É um evangelho que promete conforto e não sacrifício, sucesso e não renúncia, riquezas na terra e não bem-aventurança no céu. Esse evangelho coloca o homem como centro, em vez de Deus. E quantos pastores, quantas igrejas têm colocado o homem como centro, e não o próprio Deus? Nesse evangelho, para vocês terem ideia, o homem está a serviço de... Na verdade, assim, Deus está a serviço do homem, e não o homem a serviço de Deus. Nesse evangelho é a vontade do homem que prevalece, e não a vontade de Deus. O evangelho da prosperidade, ela troca a cruz pela salvação. Na verdade, ela troca a cruz pelo dinheiro e a salvação pelo sucesso. É um evangelho popular. Você liga a televisão por aí, o que mais vê é o quê? Você vai passando de canal, o que mais você encontra são cultos de igrejas lotadas de pessoas que estão ali só procurando o quê? Prosperidade, prosperidade e enriquecer. O que mais nós vemos por aí são pastores, muitos deles ricos, e o povo morrendo de fome. Eu costumo dizer que se Lutero estivesse vivo hoje, a reforma não seria contra a igreja católica, a reforma seria contra a igreja protestante. E essas 95 teses que ele pregou lá atrás, naquela porta daquele castelo, eu costumo falar que ele publicaria todos os dias. É uma coisa terrível. Esse é o evangelho que nós temos encontrado por aí. Segundo, o evangelho que Paulo anuncia não está centralizado em milagres e prodígios. Há muitos falsos obreiros que pregam o evangelho apenas para aliviar o quê? A dor do corpo, e não para sarar as enfermidades, e não para arrependimento, e somente milagres e mais milagres. Pregam ali os supostos direitos dos homens, e não sobre a necessidade do mesmo homem se arrepender. Reafirmo com toda a convicção, irmãos, que Deus realiza milagres, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele jamais abriu mão do seu poder. Porém, o evangelho não é constituído apenas de milagres. O milagre pode abrir as portas para o evangelho, mas não é o evangelho. O milagre em si não é suficiente para converter o pecador. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. Jesus não veio ao mundo apenas com o propósito de aliviar a dor do corpo. Ele veio para salvar o homem do pecado. Ele veio para salvar o homem da ira vindoura. Sua missão foi morrer na cruz e ressuscitar dentre os mortos para salvar pecadores. Pecadores como eu, pecadores como você. O próprio apóstolo Paulo vai falar que ele era o maior dos pecadores, o principal dos pecadores em sua carta a Timóteo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Foi para isso que Cristo Jesus veio ao mundo, para salvar pecadores. Ele continua a realizar milagres, como eu falei, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas sua principal missão foi resgatar pecadores. Terceiro, o evangelho que Paulo anuncia não é o evangelho do descompromisso com o senhorio
de Cristo. Há muitas pessoas que entram para a igreja, mas não nascem de novo. Elas fazem parte da igreja na terra, mas estão muito distantes da igreja no céu. Têm seu nome registrados no rol de membros, mas não no livro da vida. Muitos deles são filhos de crentes, mas não são filhos de Deus. Foram batizados com água, mas não foram selados, não foram batizados com o Espírito Santo. Muitos professam a fé em Cristo com seus lábios, mas negam com suas obras. Chamam Jesus de Salvador, mas não obedecem esse Jesus como Senhor. Hoje, meus irmãos, nós temos muita adesão e pouca conversão, muito barulho carnal e pouco choro pelo pecado. Há crentes que não têm sede de Deus, que não se deleitam na palavra de Deus. Há crentes que não oram e nem se alegram em estar na casa de Deus. Quanto mais agora nesse período pós-pandemia. Amam o mundo e as coisas que há no mundo. São amigos do mundo e com elas se conformam. Há crentes que você não consegue distinguir por aí fora se ele é cristão ou se ele não é. Porque ele age de uma maneira que você, ao olhar para ele, você fala, meu Deus, esse sujeito é um cristão? Esse não é o evangelho. Há crentes que querem viver no mundo e na igreja, sabem, do mesmo jeito. Querem servir a Deus e a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Não sabem o que querem. Tudo isso, meus irmãos, tudo isso não é o evangelho. Mas então, o que é o evangelho? O que é o evangelho? Quais são as marcas do evangelho? Como podemos identificá-lo? Se o evangelho não é esse evangelho pregado da prosperidade por aí, se o evangelho não é esse evangelho sem renúncia, sem cruz, que muitos vivem, se esse evangelho não é somente milagres, o que é então o evangelho? É o que Paulo vai descrever no verso 16 que nós lemos. Primeiro, esse evangelho, ele tem um poder irresistível. O evangelho é o poder de Deus, é o poder do Deus onipotente. É um Deus que pode todas as coisas. Ninguém pode resistir ao seu poder. O evangelho é dinamis, palavra grega que significa dinamite. Ele explode em qualquer lugar. Ele tem poder, ele quebra barreiras, ele quebra muralhas. O evangelho tem o poder de produzir algo, não é uma mera ideologia, não é uma mera filosofia, como muitos pastores estão pregando por aí. Não é isso. O evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho entra nas culturas, entrou no palácio de Nero, conquistou os soldados, aqueles soldados ali da guarda pretoriana. O evangelho conquistou o coração do povo romano. E em poucos anos esse evangelho dominava o mundo. Penetrou nas prisões, libertou encarcerados. O evangelho salvou o próprio apóstolo Paulo de maneira irresistível no caminho de Damasco. Um grande perseguidor da igreja de Cristo. Esse é o evangelho de Cristo. O evangelho tem um poder irresistível. Segundo, o evangelho é o único poder capaz de salvar o pecador. Não há salvação fora do evangelho. O evangelho, ele arranca o homem das cadeias da condenação e dá a ele a liberdade. Tira ele das entranhas da morte e oferece o quê? Vida eterna. Foi isso que esse evangelho fez contigo, você que é salvo em Cristo Jesus. Foi isso que o evangelho fez comigo quando, aos meus 17 para 18 anos, eu senti de maneira irresistível a graça de Deus me alcançando. E que de repente, quando você entra em crise, você pergunta, e eu lembro muito de João, para quem iremos nós, se só tu tem... Desculpa, João. Para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Pedro, para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? É esse poder do evangelho que é capaz de salvar pecadores. Não há salvação no Papa, não há salvação em qualquer líder religioso, pastor, pregador,
denominação X, denominação Y. Só em Cristo há salvação. E foi isso que a Reforma Protestante fez com Lutero, como nós vimos. Só em Cristo há salvação. Naquela época, como nós vimos, a igreja católica vendia o quê? A salvação com suas indulgências, que era um documento que trazia ali o perdão do Papa. E vendia. E daquela maneira ela enricava. E quem comprava achava ali que estava adquirindo a salvação. Algo completamente equivocado. Algo completamente errado. Sempre que alguém se levanta, meus irmãos, para pregar essa palavra, a palavra de Deus, tem a garantia de que ela vai produzir resultado. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nós não estamos lidando com uma mensagem fraca, mas com uma mensagem muito poderosa. Essa mensagem pregada, os resultados dela não dependem do pregador e nem dos ouvintes. Pois é Deus quem opera tanto o querer como o realizar. É Deus quem abre o coração. É Deus quem dá o arrependimento para a vida. É Deus quem concede a fé salvadora. É Deus quem regenera e justifica. É Deus quem sela com o Espírito Santo. É Deus que santifica. É Deus que glorifica. Tudo provém de Deus. A salvação é obra exclusiva de Deus. Muitos buscam nas obras salvação. Muitos buscam nos méritos, nos ritos sagrados, na autossuficiência, na autoajuda, no legalismo religioso, na reencarnação, na intercessão aos santos. Contudo, meus irmãos, a salvação só pode ser alcançada no Evangelho. Qualquer coisa que ofereçam por aí, que não seja vinda de Cristo, deve ser recusada. Não tem poder algum para salvar alguém. Terceiro, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação apenas dos que creem. A fé é a condição para a salvação. É por ela que nós recebemos esse presente. Essa salvação ela é universal. Destina-se a todo aquele que crê, tanto ao judeu quanto ao grego. Grego aqui significa o mundo gentílico, e no seu todo encontrar-se ali com o mundo judeu. A salvação ela é oferecida sem levar em conta a raça, sem levar em conta a nacionalidade, a idade da pessoa, o sexo da pessoa, a condição social, o grau de educação ou cultura. A salvação é oferecida a todos. Olha que glória, que beleza, que maravilha que é essa salvação. Você não vai ser salvo porque você tem mais condições financeiras do que o outro, ou porque você é de tal cor e o outro não é. Não é isso. A salvação é expandida a todo aquele que nele crê. A salvação ela não é por obras, como eu falei. Não é merecimento humano. É graça divina. Não é o que fazemos para Deus que vai nos salvar, mas é o que Ele fez por nós. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o evangelho que os reformadores acreditavam. Esse é o evangelho que devemos crer. Esse é o evangelho que devemos pregar. Esse é o verdadeiro evangelho. Um evangelho que é o poder da salvação para todo aquele que nele crê. E após agora nós vemos o verso 16, veremos o quê? A eficácia do evangelho no verso 17. Como eu falei no início, esse é o versículo-chave da Reforma Protestante. E o apóstolo Paulo vai destacar algumas verdades importantes aqui. Primeiro, o evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque nele se revela a justiça de Deus. Esse justo que viverá por fé é aquele que é justificado por Deus. A justificação é um ato jurídico da parte de Deus, em que ele declara como justos homens injustos, por causa do mérito de Jesus. Essa é a justificação. Foi lendo Romanos 1,17 que Lutero entendeu que ele era injusto e que somente Deus, através de Cristo Jesus, poderia declará-lo justo. Porque era o que perturbava Martinho Lutero.
Ele se culpava porque ele falava: como pode alguém como eu, tão pecador, ser declarado justo? Como eu vou me achegar a Cristo? E lendo Romanos 1,17, ele descobre que o justo viverá pela fé. O justificado viverá pela fé. Deus é justo, meus irmãos. Deus é santo. Deus é puro. Ele não contempla o mal. Esse é o nosso Deus. É justo em todas as suas obras. Sendo justo, ele não inocenta o culpado. Sendo justo, ele julgará todos com justiça. Todo mundo será julgado por Deus. Ele é o juiz de vivos e ele é o juiz de mortos. Teremos um dia que comparecer diante do tribunal de Deus. Todos nós daremos contas diante de Deus. No dia do juízo, os livros serão abertos e seremos julgados conforme o que estiver ali registrado. Naquele dia haverá testemunho contra nós. Sabe quais são as testemunhas? Nossas palavras, nossas obras, nossas omissões, nossos desejos e nossos pensamentos. A Bíblia vai dizer que a alma que pecar, essa morrerá, lá em Ezequiel. Diz que Deus não inocentará o culpado, vai falar em Êxodo. Mas não seriam necessários milhares de pecados para alguém deixar de entrar no céu. Bastaria um, e não poderíamos entrar no céu. Bastaria um pecado nosso, cometido por nós, para não entrarmos no céu. Nada imperfeito e contaminado pode entrar no céu. Apocalipse 21, 27 vai nos dizer isso. O céu só entram pessoas perfeitas. Cristo vai dizer: sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Porém, a Bíblia vai dizer o quê? Que nós somos imperfeitos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo. Não há um justo sequer. Se obedecermos a lei inteira, para vocês terem ideia, e tropeçarmos em um único ponto, seremos culpados de toda a lei. Tiago vai nos falar. Porém, a manifestação suprema da justiça pessoal de Deus se revela na cruz de Cristo. Quando Deus ali o apresentou como sacrifício para a propiciação, ele o fez para demonstrar sua justiça, para que ele mesmo possa ser simultaneamente justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Essa justiça é uma justiça que é um presente, é uma dádiva de Deus e não uma conquista humana. O Evangelho revela a justiça de Cristo imputada a nós. Imputar algo a uma pessoa significa pôr esse algo em sua conta, creditar ou contá-la entre as coisas que lhe pertencem. Ser creditado. E o que é imputado passa a ser legalmente seu e lhe é contado como sua possessão. Imputar significa contar, creditar e atribuir. O que não poderíamos fazer, Deus fez por nós em Jesus Cristo. Ele veio ao mundo como nosso fiador. Ele veio ao mundo como representante e substituto. Quando Jesus estava lá na cruz, Deus fez cair a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido pelos nossos pecados e traspassado pelas nossas transgressões. Deus o fez sofrer naquele momento. Mesmo não tendo pecado, ele se tornou pecado por nós. Ele foi feito maldição por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo. Por isso que nós somos crucificados, pelo mérito de Jesus. Do alto da cruz, Jesus ali com o corpo ferido, os seus músculos ali esmagados, dores terríveis, seu rosto sangrando, ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento não havia beleza alguma, como vai ser narrado lá em Isaías. Naquele momento o Pai escondeu o rosto dele e a lei exigiu o quê? A sua morte. O universo inteiro ali entra em convulsão. O sol se escondeu o sol escondeu o rosto e houve trevas ao meio-dia. Ele desceu ao inferno. Sua agonia foi indescritível. Ele bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus contra o pecado. No entanto,
Quando o inferno pensou que estava alcançando grande vitória, Jesus deu um brado na cruz. Está consumado. Glórias a Deus por isso. Então ali ele esmaga a cabeça da serpente. Ali ele triunfa sobre Satanás e todos os principados e potestades. Pegou o escrito da dívida, que era contra nós, rasgou, anulou e escravou na cruz, como Paulo vai falar aos Colossenses. A justificação é mais do que perdão. Cristo não apenas cancelou a nossa dívida ali na cruz, pagando-a completamente por meio do seu sacrifício substitutivo, mas também Deus depositou em nossa conta a infinita justiça de Cristo, de tal forma que estamos completamente quites com a lei e com a justiça divina. O perdão é a imputação da nossa dívida a Cristo. A justificação é a imputação da justiça de Cristo a nós. Agora deixamos de ser réus, todos os justificados, e passamos a ser filhos de Deus. Somos membros da família de Deus. Quando pecamos, não perdemos nossa filiação. Não deixamos de ser filho de Deus, filhos por adoção. Pois quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Olha que grande privilégio. Essa é a doutrina da justificação. Deus nos declara justo através dos méritos de Jesus. Porque por nós não conseguiríamos. O homem merece somente o inferno. Vocês que estão sentados, que nos assistem, merecem somente o inferno. Eu que estou falando aqui mereço somente o inferno. Por minhas forças eu não posso me declarar justo. Mas Deus nos declara justo através de Cristo Jesus. Olha o sacrifício de Cristo na cruz. Olha a eficácia desse evangelho. Terceiro, a justiça de Deus é recebida pela fé. A justiça de Deus é recebida pela fé e não operada por obras. O justo vive pela fé. A nossa justiça não é a nossa própria, mas a justiça de Cristo a nós imputada. E por nós recebidas o quê? Mediante a fé. Recebemos essa justiça quando cremos em Jesus. A fé não é a base da justificação, mas seu instrumento de apropriação. O homem não é salvo por causa da sua fé, mas mediante, por meio da fé. E aí nós poderíamos sintetizar a doutrina da justificação em 3 pontos. Primeiro, o justo é aquele a quem Deus declara justo. A justificação é um ato, não é um processo. O crente mais fraco está tão justificado quanto o crente mais santo e mais piedoso. Não há graus de justificação. A justificação ela acontece uma única vez e jamais precisa ser repetida. Se você foi salvo, selado pelo Espírito Santo, você foi justificado por Cristo e isso uma única vez. A justificação é algo que Deus faz por nós e não em nós. Na justificação somos declarados justos e não feitos justos. Porém, embora nos sintamos injustos e não justos, e de fato nós somos, embora nós possamos sentir perdoados por Jesus Cristo, justificados por Deus através de Jesus Cristo. Glórias a Deus por isso. E nós vamos, como cristãos, entender que nós não somos justos, que nós somos injustos, que nós somos pecadores. Você vai andando na carta aos Romanos, você vai encontrar o próprio apóstolo Paulo, mais à frente falando o que eu disse inicialmente: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, o que é errado, eu faço. Essa é a nossa vida, é uma vida de constante luta contra o pecado. Porém, justificados e declarados justos por Deus através de Cristo Jesus.
Olha que gloriosa doutrina, é a doutrina da justificação. A doutrina que é base para toda a reforma protestante. O justo é aquele que é justificado mediante a justiça de outro. Não somos declarados justos por causa do quê? Da nossa justiça. Deus não justifica os justos, mas Deus justifica pecadores. A justiça é imputada ao injusto. Somos justificados pela obra substitutiva de Jesus Cristo. O justo é aquele que é justificado mediante a fé. Como eu falei, a fé não é a causa da justificação, mas é o seu instrumento. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. A salvação envolve mais do que justificação. Somos justificados pela fé, mas também devemos viver de acordo com a mesma fé no presente. Depois de termos sido justificados pela fé, devemos viver pela fé. Esse é o segundo aspecto da salvação, a nossa santificação. Em que evangelho você tem crido? Nesse evangelho da prosperidade? Nesse evangelho do qual o homem é o centro, que você é o centro? Nesse evangelho sem renúncia, sem cruz, sem intimidade com Deus? Em que evangelho você tem crido? Se você tem crido nesse evangelho da prosperidade, nesse outro evangelho, nesse falso evangelho que nós falamos no início, hoje Deus está te convidando a crer no verdadeiro evangelho. No evangelho que é o poder da salvação para todo aquele que nele crê. No evangelho de contentamento. No evangelho no qual você vai saber viver no pouco e viver no muito. Como o apóstolo Paulo vai falar em sua carta aos Filipenses, a carta da alegria, na qual ele disse que aprendeu a se contentar no pouco, aprendeu a se contentar no muito. Esse é o evangelho. É o evangelho que o centro é Cristo e não você. É um evangelho que a vontade que deve ser feita é a vontade de Deus e não a sua vontade. Esse é o evangelho de Jesus Cristo, é o evangelho de renúncia. É o evangelho de luta contra o pecado. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho que é o poder da salvação para todo aquele que nele crê. Agora, se você tem a certeza da vida eterna, sabe que foi justificado por Deus, louve a Ele. Agradeça a Ele por tamanha salvação. Agradeça porque um dia a graça dele o alcançou. Agradeça porque ele te justificou através dos méritos de Jesus. Pois todos somos pecadores, mas por Jesus nós somos justificados, nós somos declarados justos. Glórias a Deus por isso. E que nessa data especial, meus irmãos, de 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, nós venhamos ter a ousadia de pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Que venhamos ter a coragem de Paulo, dos apóstolos de Cristo. Que venhamos ter a coragem dos reformadores que pregaram o verdadeiro Evangelho. Que as 5 solas da Reforma Protestante sempre façam parte das nossas vidas. Somente a Escritura, somente Cristo, só a graça, só a fé e somente Deus a glória. Que venhamos viver cada vez mais esse evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, pregado pelos reformadores, esse evangelho que é o poder da salvação de todo aquele que nele crê. Glórias a Deus por esse evangelho, o evangelho que salva pecadores como eu e como você. Senhor amado Deus, soberano, Criador dos céus e da terra, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque ela é viva e eficaz, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em nossas dificuldades, na nossa santificação, nos dá força, ânimo para lutar, para fazer o que é correto diante de Ti, Senhor. Somos pecadores, miseráveis, dependemos da Tua graça, dependemos da Tua misericórdia, Senhor. Que seríamos de nós, Senhor, sem Ti? Obrigado, porque um dia o Senhor entregou Teu único Filho naquela cruz para morrer pelos nossos pecados, para nos dar condição de salvação, para nos dar certeza de vida eterna, para nos livrar da condenação eterna. Senhor. Muito obrigado por Jesus Cristo. Te agradecemos por tudo isso, que nós venhamos guardar a Tua palavra em nosso coração para não pecarmos contra Ti. Te agradecemos por tudo isso,
No nome do teu Filho amado Jesus. Amém.